queria tratar aqui da nova concepção de justiça que Cristo veio trazer. Se é que veio trazer, essa é a pergunta, né? Em um episódio, Jesus diz para um dos apóstolos que ele cobra muito dos discípulos, mas não pesa tanto assim naqueles que ainda não o seguem. Quer dizer, ele exige muito dos discípulos, daqueles que já o seguem, mas aqueles que estão de fora, ele cobra pouco, por enquanto. Essa fala criativa da série, como passagens das Escrituras, Filho Pródigo e outras passagens conhecidas, talvez dessem um nó na mente daqueles que conviviam com Jesus naquela época e que hoje até nos parecem mais palatáveis do que talvez fossem naquela época. Isso me leva a entender que Jesus trouxe uma nova concepção de justiça. Já que estamos aqui entre juristas, isso faz sentido? É o caso concreto, né? Me parece que Jesus está ali ensinando como aplicar a dosimetria da pena, né? Levando as circunstâncias atenuantes e agravantes e todo o histórico da pessoa que tem que passar por aquele juízo numa situação bastante objetiva. Agora, nós não podemos esquecer que justiça, em aspecto teológico, ela tem um significado muito preciso. De modo que, no Novo Testamento ou em discussões teológicas, sempre que nós falamos de uma justiça terrena, ela necessariamente tem que refletir o conceito teológico na soteriologia, que para os não iniciados, né, que não é o caso dos nobres companheiros dessa mesa, mas para alguns que estejam assistindo, é aquele tratado teológico sobre a salvação. Tá? Então, estamos falando da justiça de Jesus ao tratar as pessoas, mas isso sempre é um reflexo da concepção de Cristo acerca da justiça, que é o perdão dos pecados e a mudança de vida na pessoa. Nós falamos na análise da primeira temporada da distinção, né, que nós não traríamos à baila, e acho que não é o momento também de trazer, mas simplesmente mencionar, e acho que é interessante nós novamente mencionarmos, que há uma distinção protestante e católica quanto à noção de justiça infusa e de justiça imputada. Mas, de qualquer maneira, seja imputada por uma vertente protestante, seja infusa por conta do ensino católico, o fato é que ambas as tradições concordam que Cristo Nosso Senhor morreu na cruz para conquistar a graça e essa graça é capaz de perdoar pecados e nos fazer participar da natureza divina. E isso é a justiça, tornar o ímpio justo, tornar o pecador salvo, santo, regenerado. Agora, se a Ordo Salutis vai mudar ou não, isso aí é outro problema, né? Mas, então, há uma inauguração, talvez, de um tratamento de justiça civil ou criminal, no civil no sentido mais amplo, assim, estatal, social, mas sempre como reflexo da justiça de Deus para com o pecador, que é perdoar o pecado daquele que se arrepende e confessa a Cristo como seu Senhor. Acho que o ponto é o locus, né? Esse Jesus que veio inaugurar um reino que não é desse mundo. Exato. A justiça que ele traz também não é aplicável, aliás, ela não é a natureza, né? A fonte dessa justiça também não é deste mundo, né? Então, ele vem inaugurar um novo reino e ao inaugurar esse novo reino, ele também fala, bom, nesse reino a justiça funciona assim. Aqui as regras do jogo funcionam assim. Né? Eu vejo, assim, no Evangelho como um todo, Jesus ele traz a visão de que a conduta correta, a conduta justa, ela não apenas é uma aderência aos preceitos externos da lei. Quando no Sermão da Montanha ele fala, por exemplo, do adultério e diz, olha, lhes foi dito não adulterarás, ou seja, para que acontecesse um adultério, haveria a exigência de um fato concreto, comprovado, testemunhado. Carnal. E ele traz isso para algo muito mais precioso, algo muito mais valoroso, quando ele diz aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Então, eu creio que... E aí vem aquela diferença, né, entre algo meramente heterônomo, algo que vem de fora para dentro e me impõe, isso é típico do direito, né? E quando a gente fala de moralidade, a gente fala de autonomia, né? Seria a diferença entre moral e direito. Moral é algo que é autônomo, direito é algo que é heterônomo, vem de fora para você. O que o juiz quer saber é se a sua conduta ela está de acordo com o preceito e não com as suas intenções mais profundas, né? Então, Jesus traz
esse aspecto do que é justo para os lugares mais profundos da alma humana. E isso vai muito, isso de uma certa maneira, isso confronta o jeito de muitos religiosos daquela época, os fariseus daquela época, as suas intenções. Há um diálogo ali de Nicodemos com Shemuel, né? Quando fica claro, Nicodemos parece que faz levantar a hipótese de que o seu discípulo queria mesmo, com toda aquela adequação da vida dele à lei, o que ele queria mesmo era fama, o que ele queria mesmo era dinheiro. Então eu creio que nesse sentido Jesus muda a ontologia do ato justo, do ato moral.